Oi, gente, vamos para os nossos 10 minutos com a Ana de hoje, sábado, né? Olha só, eu gosto de aproveitar, né, o que vocês estão querendo aí saber, aprender. Então, a gente vai, e eu gosto de aproveitar a sequência. Ontem eu falei, né, do açúcar de confeiteiro e o açúcar impalpável. E aí eu recebi uma enxurrada de mensagens, né, pedindo para explicar melhor sobre essas diferenças aí. E apesar de eu já ter feito algumas lives, já ter ensinado, né, então hoje eu resolvi, como a gente falou ontem, e na sequência, e hoje a gente falar um pouco sobre esse açúcar. E aí eu vou falar, que também foi uma dúvida, né, de ontem, que eu recebi sobre o açúcar gelado aqui no Japão, né? Então vamos lá. Olha só, primeiro vamos ver sobre o açúcar de confeiteiro e o açúcar impalpável, né? No Brasil, se chama açúcar de confeiteiro e açúcar impalpável. Qual é a diferença deles, né? O açúcar de confeiteiro, ele é o açúcar puro, em pó, tá? O açúcar impalpável, ele é o açúcar de confeiteiro mais uma quantidade, uma porcentagem pequena aí de amido de milho, que aqui no Japão é o constate, tá? No Brasil, a famosa maisena, né? Então, qual é a diferença? Em termos de aparência, eles são muito parecidos. Só que o açúcar de confeiteiro, ele tende a, com o tempo, ele tende a empedrar um pouco, né? Formar umas pedrinhas assim. Por quê? Porque ele absorve de alguma forma a umidade, tá? Do ar. Então, ele começa a formar grumos. Enquanto que o açúcar impalpável, ele é totalmente em pó, ele não forma esses grumos, justamente por causa do constate, do amido de milho que absorve qualquer umidade aí, ok? E aí é o ponto aqui no Japão, porque no Japão, tanto o açúcar de confeiteiro quanto o açúcar impalpável chama sugar powder. Então, se você chegar em qualquer lugar que falar sugar powder, eles vão te dar o que é mais comum aqui, que se encontra em qualquer supermercado, qualquer loja, né, que é o açúcar impalpável, né? Enquanto que no Brasil, o açúcar impalpável, por exemplo, é um açúcar tipo especial, né? E o açúcar de confeiteiro é o açúcar comum. Aqui no Japão é o contrário, tá? O açúcar impalpável, que tem o constate, o amido de milho, é o comum, que você acha em qualquer lugar, em qualquer supermercado. Agora, quando você quer o açúcar de confeiteiro, que ele é 100% açúcar, aí só acha em lojas especializadas em produtos para confeitaria, tá? Você não acha. E mesmo assim, nas lojas, se você for pedir sugar powder, só eles vão te dar o açúcar impalpável, entendeu? Que é o normal daqui. Se você quer o açúcar de confeiteiro puro, você tem que falar sugar powder Hyaku Pacento, né, 100%, ou constate Haitenai, né, que não tem constate, aí eles vão entender que você quer o puro, né, e aí eles vão te dar o açúcar de confeiteiro, tá? Como é que você identifica? Porque os dois têm o mesmo nome. Eu vou mostrar esse que eu mostrei ontem, o da Gaban, porque normalmente ele vem escrito assim, né? Então, normalmente ele vem escrito, ó, sugar powder, tá? Normalmente é assim. Mas você não sabe, porque o açúcar de confeiteiro também vem escrito sugar powder, ou, né, uma outra forma de escrever, que é o conazato, que é açúcar em pó. Ou então, funto, que é também o açúcar em pó, né? Eu vou mostrar um outro pacotinho aqui que tem escrito assim. Então, e é engraçado, agora eu tô lembrando assim, que quando nas lojas, né, que vende produtos de confeitaria, quando você pede o açúcar de confeiteiro, que é o puro, normalmente eles usam o termo conazato, tá? Que é o açúcar em pó. Mas ele vem muito escrito sugar powder, né? Que é exatamente assim. Como que eu vou saber que é o açúcar de confeiteiro e o açúcar impalpável aqui no Japão? Você vai na parte onde tem os ingredientes, se tiver escrito constate, né, que é o amido de milho, é porque ele é o açúcar impalpável. Se ele só tiver escrito açúcar, é porque ele é o açúcar de confeiteiro. Então, é exatamente esse aqui, ó. Tá, ó.
Se você vem aqui e tá constate, ele é porque ele é o açúcar impalpável. Ele tem constate na sua composição. Então, ele é o açúcar impalpável. Então, você tem que procurar se ele tem ou não. Então, um outro aqui, e você vê, ó, esse tem um constate, ele é pó, tá? Ele não empedra, ok? Deixa eu ver. Um outro aqui, ó, esse aqui, tá vendo, ó? Ó, sugar powder, né? O açúcar em pó, tá? Ou conazator, ou então funto, tá? Que é esse candy aqui, ok? Que é açúcar em pó. Então, esse, ele não vem escrito sugar powder, né? E aí, você vem atrás, olha só o constate aqui, ó. Então, ele é o açúcar impalpável, ok? Aí, você pode me perguntar, e aí, deixa eu mostrar já o outro açúcar, o açúcar de confeiteiro puro, para vocês entenderem que eu falo, né, dele empedrar. Esse é o açúcar impalpável, ele totalmente em pó, né? Esse aqui, ó, granil-zato riacupacento, né? Granil, né? Satos riacupacento. Então, ele só tem açúcar, é 100% açúcar, tá? Mas ele também chama, ó, conazator, né? Ou funto, ok? Então, assim, ele tá escrito em inglês também. Esse aqui é do Séria, se eu não me engano. Ele também tá escrito aqui, ó, que é açúcar. Cadê? Ó, tá? Açúcar granulado 100%. Que é aquela coisa, se você quer fazer em pó, é só pegar açúcar granulado de confeiteiro, açúcar granulado, bate no liquidificador até ele virar pó, mas fica a cozinha inteira doce depois disso, né? Então, é muito mais prático você comprar, ok? Então, mas é a partir do açúcar granulado. E olha só a diferença, tá vendo as pedrinhas? Ó, aqui tem uma pedrona, ó. Tá? Ele empedra, ó. Vou partir aqui, ó. Ele empedra, ó. Tá vendo? Por quê? Porque ele é açúcar puro e tá fechado o pacote, né? Esse aqui não, porque ele tem um constate, tá fechado o pacote também, mas ele não empedra. Olha a diferença, né? Então, se você for nesse aqui, que é açúcar 100%, quando você for aqui nos ingredientes, ó, ele só tem o satô, que é açúcar, tá? Na composição, ele não tem outro ingrediente, é só o satô. E aí, você pode falar, então tá, então dá pra eu diferenciar pela aparência. Se ele tiver assim, né, empelotadinho, é o de confeiteiro. Se ele tiver assim, lisinho, ele é o impalpável. Tudo bem, dá. Mas não é todo o pacote que ele tá assim. Às vezes, ele, por exemplo, foi ensacado ali, tem pouco tempo, não pegou umidade, ele vai estar assim, igualzinho. Entendeu? Então, não dá pra saber direito pela aparência. Se ele tiver empedrado, dá. Mas se ele não tiver, ele pode não estar, aí não tem como, né? Aí você vai atrás, gente, é tão fácil, ó. Você vai atrás. Se tem escrito constate, deixa eu focar bem aqui, ó. Se tem escrito constate, né, aqui, ele é o impalpável. Se ele tem escrito só açúcar, ele é o de confeiteiro. Pronto, é simples. Qualquer pacote tem, né? Olha só. Constate. Então, ele é o impalpável, tá? Então, é a melhor forma de você descobrir se ele é um açúcar de confeiteiro ou um açúcar impalpável aqui no Japão, beleza? E aí vem o açúcar, né? O açúcar gelado. O que é o açúcar gelado? É um açúcar, ele não é puro, ele tem outros ingredientes que faz com que ele não derreta. Então, se você pega, por exemplo, um bolo e a gente quer decorar com açúcar, né? Polvilha ele com açúcar lá. Se você polvilhar ele com o açúcar de confeiteiro puro, né? Rapidinho ele vai pegando a umidade do bolo e ele vai desaparecer. O açúcar impalpável, ele demora um pouquinho mais, mas ele derrete ainda com o tempo, rápido, né? Agora, o açúcar gelado, não, ele se mantém por bem mais tempo aí, sem derreter. Então, você tem também, olha só, ele tá escrito Tokenai,
konazato, tokenai konazato, ou seja, açúcar que não derrete. Ele tá até escrito aqui, ó, em inglês, não derrete, tá? Então é um açúcar, ó, em pó, tá? Que não derrete, ou seja, né? Então você pode chamar aí tokenai konazato. Então quando você for comprar, você pode chamar, perguntar, falar que você quer um açúcar que não derrete, tokenai konazato, tá? E ele também, ó, a mesma aparência, né? Do açúcar impalpável, do açúcar de confeiteiro, tá? E qual é, o que que ele tem aqui? No do Japão, né? Eu marquei aqui, né? Nos ingredientes aqui, então ele tem o granil, né? Ele tem uma substância que é muito usada nas indústrias, né? Aqui no Japão, que é chamado de Denpun Bunkai Butsu. O que que é isso, né? Sempre se vocês, muitos biscoitos, muita coisa de confeitaria aqui no Japão, né? De culinária, na verdade, ele tem escrito, então quando você for ver, ó, ele tá escrito aqui, ó, tá? O Denpun Bunkai Butsu. O que que é isso? É um tipo, não é nem um tipo de amido, é um derivado do amido de milho, né? E aí ele tem esse derivado de amido de milho, ele tem fibras solúveis em água. Então, é muito usado na confeitaria. Então, aqui ele é usado, né? Eu não sei ainda, eu ainda estou estudando sobre isso, porque eu ainda não descobri por que que algumas indústrias, elas usam o constate. E por que que outras, em vez de aqui ter constate, por exemplo, porque a ideia é o mesmo, é para não empedrar, não empelotar aí, né? Por que que eles usam esse denpun em vez do constate? Quando eu descobrir, eu conto para vocês, tá bom? Mas eu tenho estudado isso aqui, porque é uma coisa que me intriga. Por que que às vezes usa constate e às vezes usa esse denpun, tá? Mas é pensar que a função aqui é a mesma, é de ele não empelotar, né? Então, ele, na verdade, é um derivado do constate, do amido de milho, tá? É um produto de decomposição do amido, né? Do amido de milho. E aí, ele tem, além desse derivado do amido de milho, ele tem, sabe o que aqui? Niukazai. O que é o Niukazai? O emulsificante. E é isso que faz com que ele não, né? Então, a junção desses ingredientes aí, né? O amido, né? O açúcar com o Niukazai, que é super importante para ele não derreter. Então, aqui, o açúcar gelado do Japão, normalmente ele tem esses ingredientes aí, tá? E um dos principais aí para ele não derreter é o emulsificante. Então, você vê que o emulsificante, ele tem várias funções dentro da confeitaria, né? Então, ele tem o emulsificante para bolo, para sorvete. Aqui é tudo separadinho. Cada produto tem um emulsificante separado, específico para cada vez. Não é igual ao Brasil, que tem o de sorvete e de bolo e serve para tudo. Aqui não, né? Aqui é separado. Para cada coisa tem muitos tipos de emulsificante, tem de bolo e tudo, né? Que eu já fiz lives aqui ensinando com detalhes. Se vocês procurarem no Facebook, né? Na minha página no Facebook da Finarte, tem lá, né? Acho que tem também na página do Portal Mie, tem algumas lives que eu fiz no portal, minha página do Portal Mie, tá lá, né? Se eu colocar lá Ana Yoshida emulsificante, vai aparecer, tá? Que eu ensino aqui como usar, onde comprar, ok? Então, é Niukazai, ok? O emulsificante. Então, é usado aqui, tá? Nesse açúcar, no açúcar gelado, né? Que é o Tokenai Konazato. Beleza, gente? Então é isso. Espero que tenha conseguido tirar mais essa dúvida aí de vocês. E vão me mandando, porque eu tô achando ótimo isso, né? Então, eu tenho várias, né, dúvidas que eu vou aqui guardando, anotando pra gente conversar. Mas quando entra alguma que me dá, que já é na sequência do que eu já falei, pra gente não perder o fio da meada, eu tô encaixando aí na frente para poder a gente ir seguindo a sequência e não ter que ficar voltando, lembrando das coisas, tá? Então, vão me mandando, porque tá sendo muito bom, né, poder ajudar aí de alguma forma, né? E, né, normalmente eu não peço, mas, gente, se vocês, né,
querem sempre estar recebendo, sendo avisado quando eu colocar vídeo novo, todo dia, né? Eu me comprometi com vocês de estar colocando aqui, né? De segunda a sábado, por enquanto, um vídeo novo aí, né? Com os 10 minutos com a Ana, mas se você quer ser avisado toda vez que eu colocar algum conteúdo novo, se inscreve aqui, né, no canal. Tem um sininho também, que é exatamente para você ativar as notificações. E compartilha com pessoas aí, seus amigos, que você acha que pode ajudar também, para a gente ampliar isso e poder ajudar, né, mais pessoas, principalmente as que moram aqui no Japão, que a gente sabe que as dificuldades são muitas, né, de achar os ingredientes, de entender, de saber comprar, onde comprar. Então vamos formar essa, né, essa comunidade aí, né, de pessoas que se ajudam aí mutuamente, tá? Então eu conto com vocês compartilhando, né? E vão colocando os comentários aí, curtindo aí, se vocês gostam do conteúdo, para poder também vocês me incentivarem a continuar, né? Porque se fica todo mundo caladinho, ninguém curte, ninguém comenta, ninguém compartilha, eu acho, né? Eu vou entender que vocês não estão gostando, né? Então, se realmente está fazendo diferença para vocês, se vocês estão gostando, me dá um sinal, e o sinal que vocês têm para me dar é curtindo, é compartilhando, é comentando, e aí eu vou saber que vocês estão, né, estão querendo mais, estão gostando, e eu vou me esforçar cada vez mais para estar aqui ajudando vocês, beleza? Então vamos, né, fazer essa troca aí, vocês me dão um sinal de que vocês estão gostando, né, e eu procuro aqui estar ajudando, né, sempre da melhor forma, né, e o máximo que eu puder, beleza? Beijo, gente. Até segunda. Bom final de semana aí pra vocês, tá? Feliz Páscoa, né? Aqui no Japão a gente não tem muito essa comemoração, mas Feliz Páscoa aí pra vocês. E até segunda, tá? Beijo.